Estamos de volta para saber o que diz a previsão do tempo para esta tarde e para amanhã também. No decorrer da tarde e noite, teremos nebulosidade e pancadas de chuva na maioria das regiões. Chuva que pode ser de moderada a forte e com risco de temporais localizados no oeste, meio-oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. As temperaturas ficam na faixa dos 25 graus, na maioria das regiões, subindo um pouco mais apenas pelo oeste e meio-oeste do estado. Florianópolis tem máxima prevista de 26, assim como Criciúma, no sul catarinense. Lages, na Serra, máxima prevista de 24 graus. Em Chapecó, no oeste do estado, máxima de 29. Amanhã, quarta-feira, a instabilidade permanece. Com isso, o dia já deve começar com céu encoberto e condição de chuva de moderada a forte. Aí, no fim do dia, começa a dar uma melhorada na maioria das regiões. O risco de chuva intensa e temporal localizado vai permanecer especialmente no litoral e Vale do Itajaí. Florianópolis tem mínima prevista de 21 e máxima de 25. No sul do estado, mínima prevista de 18 graus em Criciúma e máxima de 25 graus. Na Serra Catarinense, Lages tem mínima prevista de 14 e máxima de 20. Em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Você já ouviu falar sobre intoxicação digital? Considerada como uma doença da nova geração, o assunto preocupa e muito. Cada vez mais vem sendo discutido, inclusive entre pais e profissionais, justamente porque ele vem se tornando um problema na nossa sociedade, principalmente com os nossos pequenos. Vamos falar sobre esse assunto agora, porque eu estou recebendo aqui no estúdio a presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, que é a doutora Nilza Perim, e também a otorrinopediatra Rosana Cristiane Cunha. Bem-vindas, tudo bem? Bem-vindas ao SC Acontece. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada pela presença de vocês. Quando a gente fala em intoxicação digital, acho que hoje em dia já se discute bastante essa questão do tempo, né? Que as crianças estão expostas a esse tipo de equipamento eletrônico, seja celular, tablet, computador. Isso começa cada vez mais cedo, mas hoje já está sendo tratado como uma doença. Eu queria que explicasse exatamente o que é intoxicação digital. Intoxicação digital é o uso abusivo de telas, seja quais forem. E esse uso abusivo, ele pode levar a prejuízo, tanto psicológico quanto físico. Pode levar a transtornos físicos, tá? E psicológicos. Transtornos físicos e psicológicos. Por exemplo, a doutora Rosana, que é otorrinopediatra, o que você costuma ver com os pacientes que chegam até o seu consultório? Qual que é a consequência? Uma das queixas mais comuns, infelizmente, depois desse período de pandemia, em que as crianças foram confinadas e tiveram que, durante um período, 2 anos, bem dizer, ter aulas com o uso desses dispositivos, o que nós observamos é um atraso da aquisição de fala. Então, são crianças que automaticamente, para aquela faixa etária, para aquele momento, deveriam ter um vocabulário muito mais desenvolvido. E isso realmente não aconteceu. E ao retornar, muitas vezes, agora para o período presencial, as mães, as professoras estão observando essa dificuldade das crianças que não estão conseguindo, na verdade, se expressar. E eles procuram o otorrinolaringologista, primeiro, para avaliar a audição. Ela não fala porque ela não ouve, ou ela não fala porque tem algum problema na fala, na língua, ou até muitas vezes um problema, digamos assim, na parte anatômica. É uma língua que a gente chama, uma língua curta, um freio curto, alguma coisa na respiração. Então, tudo isso envolve muito essa avaliação multidisciplinar. E a gente pode dizer que esse uso frequente também dos aparelhos, você falou que pode desenvolver problemas de cognição e tudo mais, mas pode também desenvolver uma questão de dificuldade de convivência com outras crianças, a criança se fecha, fica mais tímida, quando chega no momento presencial, não sabe muito como interagir com outros? Com certeza, esse é um grande problema. Tanto que nessa faixa etária que a Rosana comentou, que as crianças têm dificuldade na fala, essas crianças, elas têm dificuldade no relacionamento. São crianças que também elas não sabem brincar, elas têm algumas até atrasos motores e são consideradas muitas vezes
como semelhante ao autismo. Então, também os pais acabam procurando os pediatras com medo que essa criança seja um autista, porque a criança não fala, ela não tem interesse por brinquedo, ela quase não interage, não gosta de brincar com outras crianças, né? Isso na faixa etária até os 2 anos, principalmente. Mas em crianças maiores e principalmente adolescentes, tem alterações importantes, crianças que ficam introspectivas, que realmente não conseguem se relacionar. Tem várias crianças agora, adolescentes, que eles não quiseram voltar para as aulas presenciais. Eu tive recentemente no consultório que a mãe disse que ele pediu, por favor, que ele gostaria de continuar tendo as aulas em casa. Então, ele vai para a aula, ele fica com dores, ele apresenta alguns sintomas, por medo. Eles tendem ao isolamento também. Impressionante isso. E a gente acaba, né, no dia a dia, na convivência, a gente acaba vendo situações realmente assim. Por isso que isso preocupa demais, e não é à toa que vocês estão juntos aí numa campanha estadual, justamente para trazer esse alerta para dentro da casa das pessoas, para que os pais entendam o que de fato está acontecendo, né? Que determinadas coisas não são normais, precisam de uma atenção especial. Sim, e são coisas que acabam sendo automáticas e os familiares não percebem isso. Então, nós resolvemos, a Sociedade Catarinense de Pediatria resolveu fazer uma campanha a nível estadual. Nós fizemos o lançamento dessa campanha final de semana em Blumenau. Nós tivemos um evento com vários colegas e nós fizemos vários materiais que serão disponibilizados ao público, inclusive eles já estão no nosso site. Materiais explicativos, folders sobre prevenção, documentos científicos sobre o tema, e também nós vamos fazer vários vídeos e que estão vinculados nas nossas redes sociais. Isso é só o começo. E nós pretendemos, inclusive, durante o ano, expandir essa campanha junto com a Associação Catarinense de Medicina. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo, aonde encontra? No nosso site, que é www.scp.org.br. scp.org.br e nas nossas mídias sociais. Daqui para frente, nós estamos publicando semanalmente vários materiais, mas esse folder e esse documento científico já estão disponibilizados no nosso site. O endereço das mídias sociais é SCP também? Também. Só SCP, @SCP, mais alguma coisa? Isso. @SCP. Só @SCP. Não, bacana, legal, que eu acho que é um alerta, é algo que precisa ser discutido também dentro das escolas, para saber como que vai conseguir tornar aquele ambiente escolar mais interessante para as crianças, para os jovens que estão crescendo no meio dessa tecnologia, já começa a ter acesso, né, aos videozinhos desde tão pequenos. Então a escola também precisa se reinventar. Muitas já entenderam isso, já estão fazendo isso, né? Obrigada pela participação de vocês, sucesso na campanha. Obrigada, viu? Muito obrigada. Agora eu vou mudar de assunto com você, deixa eu falar sobre mudar de cidade. Na verdade, vamos mudar de cidade, vamos mudar de vida. Nós vamos conhecer uma pessoa que falou da noite pro dia, eu vou fazer isso. A história da Priscila, que saiu lá do norte do país e começou uma vida nova em Santa Catarina. E essa reportagem que você acompanha agora vai mostrar essa incrível história de sucesso. Conquistando sucesso. Recomeçar não é uma decisão fácil. Exige paciência, esforço e muita dedicação. Foi isso que fez a Priscila, uma mulher corajosa que decidiu viajar do Amazonas até Brusque em busca de novas oportunidades. Saí da minha terra faz mais ou menos uns 10 anos a primeira vez, né? Retornei, saí de novo e retornei. E foi assim durante esse percurso de 10 anos. Já viajei bastante, conheci bastante lugar, eu gosto, né? Aí, num desses lugares, eu conheci o pai do meu filho. E nisso, a gente se envolveu, ficamos 8 meses juntos. E quando eu descobri que estava grávida, ele queria que eu tirasse, que não tivesse. Então, eu saí da minha cidade para tentar recomeçar a minha vida por medo, na verdade. Mais medo de acontecer algo comigo, com meu filho, e eu queria ele. Eu já não era uma menina nova, já tinha 32 anos. E assim, Priscila encontrou seu novo lar em Santa Catarina. Chegou em Brusque em agosto de 2019 e pouco tempo depois já conseguiu um emprego na Havan.
Eu estava com 2 semanas aqui, eu consegui a primeira entrevista aqui na Havan. E quando foi mais ou menos 1 semana e meia depois, me chamaram e eu consegui começar a trabalhar aqui no call center TI. Mesmo com o emprego, se manter e ainda sustentar o filho não foi fácil. Nos momentos de dificuldade, ela percebeu que o local de trabalho também proporcionou a ela uma nova família. A princípio, eu aluguei uma kitnet ali no Águas Claras. Era eu, minha irmã e o neném, ela ficava com ele, enquanto eu não tinha vaga na creche para ele. Quando foi 3 meses que a gente estava morando alugado no Águas Claras, teve uma chuva muito forte no começo de janeiro. E encheu, eu perdi tudo. Então, eu tive que começar de novo. Nessa época, eu pensei em desistir e voltar, porque minha mãe estava para lá, né? E tinha casa própria. Me apertei um pouquinho ali, tive ajuda das pessoas que trabalhavam no meu setor. Por isso, a Havan, assim, para mim, é uma família, porque me ajudaram muito. Todos que estavam ali ao meu redor. Pessoas que me ajudaram com uma roupa para o meu filho e outras que me deram coisas muito maiores. Então, eu sou grata a todos. E falando em trabalho, a dedicação da Priscila foi reconhecida. Ela começou como atendente no call center e logo depois passou a ocupar outros cargos dentro da empresa. Aqui é uma empresa que dá bastante oportunidade. Basta você querer, não tem aquele negócio? Se você quer, você corre atrás, você consegue. Eu fiz provas, entendeu? Eu tinha as inscrições, eu sempre tive esse segmento do TI porque é o que eu gosto. Então, assim, se eu gostasse de outra área, eu tenho certeza que se eu tentasse, eu conseguiria. Hoje a situação da Priscila é bem diferente. Com muito esforço, trabalho e dedicação, ela conseguiu crescer aqui na Havan e realizar um grande sonho. A casa, para mim, ter um lugar que seja uma coisa estável para mim e para o meu filho, uma estabilidade, sempre foi para mim o que eu mais queria, né? Uma casa que eu nunca tive, então é minha casa, aquela coisa de você poder dizer, né? É minha casa. Então isso para mim é um orgulho. Para a Priscila, o caminho para conquistar o sucesso é com muita luta, persistência e uma rede de apoio. Porque quando eu cheguei eu não tinha nada, na verdade. Eu tinha meu filho pequeno com uma mochila. E não tinha casa e não tinha nenhum fogão na geladeira. E eu consegui tudo. Então, eu sou muito grata. Esses 2 anos e 7 meses que eu estou em Brusque, eu consegui o que eu não conseguia a minha vida toda trabalhando antigamente em outras cidades. Então, você tem que aprender a se cercar de pessoas que vão querer o bem de você, que vão sorrir com suas conquistas, que vão estar felizes com as pessoas que você está conseguindo, com as suas coisas. Então, eu penso muito nisso, que as pessoas que te cercam têm que também querer o seu bem, porque as energias das pessoas em volta te trazem essas coisas boas. E Priscila, mulher inspiradora, parabéns. Imagina o orgulho que teu filho vai ter quando ele estiver maiorzinho e conhecer os detalhes dessa história que vocês viveram juntos, né? Parabéns, parabéns. Sua história, no mínimo, inspiradora. Tchau, gente. Até amanhã.